aqui com 3 carrinhos muito amados por vocês e com as dúvidas que vocês sempre me trazem para decidir qual escolher na hora de levar um carrinho para sua viagem. Então eu vou aqui fazer um comparativo deles para tentar facilitar a sua decisão. Lembrando que não existe uma decisão certa, existe o que cabe melhor para a sua família, para a sua realidade de espaço, de peso do carrinho, do que você quer oferecer de conforto para o bebê, do valor que você quer investir. Então aqui, eu tô aqui hoje só para te trazer realmente as informações que vão ajudar você a chegar nessa decisão. Vamos lá? Então vamos lá. Começando pela capota. Se a gente observar, a capota do carrinho Eva, ela é maior e ela ainda tem um extensor, o que vai deixá-la bem maior do que as outras. Em segundo lugar, o Yoyo também apresenta uma capota que protege bem o bebê. O Ruby tem uma capota básica. Sobre o visor, o Eva ele tem um visor maior do que os outros. O Ruby tem um visor médio e o Yoyo tem um visor bem pequenininho mesmo, mas atende minimamente. Quando a gente fala em relação a conforto do acolchoado, todos têm um acolchoado relativamente bom, mas o Yoyo, como ele vem com essa proteção extra, ele tem um acolchoado um pouquinho mais macio. O Eva também apresenta um conforto bom. O Ruby tem um acolchoado, mas um pouquinho menor. Eu não faria muita diferença em relação ao acolchoado, tá? Isso não é uma grande diferença entre eles, então não consideraria. Agora, ainda sobre o assento. O carrinho Eva, ele tem um assento mais longo e mais largo do que os demais. Então, você pode perceber que ele vai até mais para frente e também é mais largo nas laterais. Em segundo lugar, o Ruby, vem o Ruby, porque ele também é larguinho, não é tão comprido, mas é largo. Em terceiro lugar, o Yoyo, que é um carrinho realmente focado em ser compacto. Quando a gente fala sobre inclinação, o Yoyo é o que fica mais reto sentadinho. Porém, quando a gente fala sobre a posição deitado, olha só como Eva ganha bastante em relação a isso. E já aproveitando, é importante falar da facilidade desse ajuste. O Yoyo, por exemplo, tem essas duas alcinhas que você puxa para fora e para dentro na hora de mexer. Vou mostrar para vocês. Ele não é tão fácil porque você precisa usar as duas mãos, mas é relativamente leve. Aqui a gente tem o Ruby, que é só apertar para descer. Ele desce bem, vou colocar de lado depois para vocês verem melhor. E aqui a gente tem o Eva, que é bem fácil, você consegue regular com uma mão só, facilita bastante. Então aqui já dá para perceber como o Eva deita, inclina muito mais do que os demais. O Yoyo é o que menos inclina, o Eva é o que mais inclina. Por isso que ele é o que oferece mais conforto, de uma maneira geral, para o bebê. Tá legal? Aproveitando que a gente está com eles aqui de costas, dá para ver ali pelo cesto que o cesto do Eva é um pouquinho maior que os demais. O Yoyo até surpreende o tamanho do cesto pelo tamanho dele e o Ruby fica em terceiro lugar nesse quesito. Falando também sobre as rodas, a gente percebe que o Eva ele tem a roda traseira bem maior que as outras. Isso facilita bastante a dirigibilidade quando você está empurrando, principalmente em terreno que não é muito regular. O Eva ele vai fluir bem melhor num terreno irregular do que os demais. Se você vai andar só no piso liso, parques, etc., parques de diversão, né? Não parques com terra, os outros vão atender bem. Se você for andar algum piso um pouco mais irregular, o Eva vai atender bem melhor do que os outros. Os três possuem um sistema de freio na parte traseira, então isso facilita bastante também. E vou voltar eles de frente agora para mostrar mais algumas coisas. Agora, com eles de frente, novamente, vou falar um pouquinho sobre alguns diferenciais. O carrinho Yoyo, ele não acompanha a barra frontal de fábrica. Você precisa comprar ela à parte se você quiser. Aqui a gente não aluga com a barra frontal. Assim como o apoio dos pés. Então, se você olhar, o Eva e o Ruby, eles têm a opção de levantar aqui na frente. O Yoyo só quando ele está com o adicional do suporte para pés. Além disso, o cinto de segurança do Yoyo e do Ruby, eles são um cinto padrão de encaixe. Do Eva, ele é um cinto magnético, então facilita bastante na hora de prender. É só encostar que ele prende.
Facilita bem quando você tá ali no agito do bebê, né? E finalmente, em relação ao fechamento. O Eva é o que tem o fechamento mais fácil, porque ele tem o fechamento automático. E ele fica de uma forma compacta. Vou virar de lado para vocês enxergarem melhor. O Rubi, ele tem o fechamento fácil, só precisa usar as duas mãos. E o mais fácil do Rubi é na hora de abrir, porque ele não tem aquela trava lateral que todo carrinho compacto tem. E legal que ele tem essa alcinha aqui para carregar. Esse é o diferencial dele. E o ioiô tem aquele fechamento um pouquinho mais complicado, que vocês conhecem, mas por outro lado, ele é o que fica o mais compacto de todos. Vamos lá. Bom, então aqui estão os 3 modelos comparados. A gente consegue ver o ioiô muito menor, o Rubi com essa vantagem da alcinha e o Eva também com a vantagem de carregar no ombro. E em relação a peso, a gente tem aqui o mais leve, o ioiô com 6,2 kg, em segundo lugar o Rubi com 6,6 kg, em terceiro lugar o Eva com 7,7 kg. São pesos aproximados, que faz um pouquinho de diferença, mas é o que a gente vê. Uma estrutura um pouco mais robusta e mais confortável tem um peso um pouquinho maior. Um carrinho bem compacto, bem prático de levar, tem um peso um pouquinho menor, um pouco menos de conforto para o seu bebê. Então, o que você vai preferir? Aí vai com você. Os 3 estão disponíveis no baú do bebê. Se tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai tirar para vocês ou chama a gente lá no site.